Olá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Campeonato Brasileiro, já chegando na reta final, restando apenas 3 rodadas. O Cruzeiro fez a sua parte, né? Conseguiu vencer a equipe do Goiás fora de casa, né? Praticamente o Cruzeiro rebaixou a equipe do Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque com 35 pontos para poder sair é muito difícil, né? São 7 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Vasco. O Vasco faz hoje o jogo adiantado contra a equipe do Corinthians, né? Jogo importante também para o Vasco, né? Temos Vasco e Corinthians em São Januário, né? E a parte de baixo tá bem disputada, galera. Aí fica aquela dúvida, né? Quem será que vai conseguir se livrar, né, desse possível rebaixamento? Cada rodada muda muito a tabela, né? A gente não sabe como é que vai ficar até a última rodada, quem que corre mais risco. Porque se você olhar bem, o Vasco agora está a 1 ponto, ó, do Bahia. O Vasco, se jogar hoje e vencer, vai ter um jogo a mais. O Bahia no próximo jogo pode encostar. Mas assim, o Vasco não pode perder. Porque se o Vasco perder, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, caso o Bahia vença. Porque o próximo jogo, o Bahia pega o São Paulo. E, na minha opinião, o Bahia vence do São Paulo jogando na Arena Fonte Nova. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre os confrontos aí das equipes que estão na parte de baixo da tabela de classificação, quem corre mais risco aí de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fluminense está pensando no Mundial, na possibilidade de ser campeão do mundo. São Paulo, 47 pontos, enfrenta o Bahia, o Atlético Mineiro fora. Esse jogo contra o Atlético Mineiro vai ser no Mineirão, não vai ser na Arena, porque tem show do Paul McCartney, se eu não estou enganado. E o São Paulo termina contra o Flamengo. 47 pontos dificilmente vai cair, matematicamente ainda existe a possibilidade. Vamos fazer um pontinho para não correr risco. Inter 46, tem o Cuiabá, tem o Corinthians, tem o Botafogo. Vale lembrar só que a campanha do São Paulo fora de casa é tenebrosa. Não ganhou de ninguém até agora. Uma vitória. Nenhuma vitória fora. Fortaleza, 45 pontos, ainda corre risco. Tem o Bragantino fora, jogo difícil, mas tem o Goiás, que está jogando muito mal o Goiás, né? Matematicamente não está, mas o Goiás vai cair. E tem o Santos na Vila Belmiro no último jogo. Pode ser um jogo de dois desesperados, de repente. Ou 2 de férias. Ou 2 de férias também. De repente o Santos já se livrou na última rodada e Fortaleza também. Cruzeiro, 44, 7 pontos nos últimos 3 jogos. Linda reação, grande vitória ontem. Mas ainda corre risco. Tem 3 jogos dificílimos. Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora e Palmeiras em casa. Então daqui a pouco o Prates vai explicar, que o Prates falou que o Cruzeiro já está livre. Quinta-feira, se ganhar, 99,9% de chances. Mas são 9 pontos em disputa. Tá falando que 3 resolve? Não, são 47 vitórias e 47 pontos e 13 vitórias. Ah, entendi. Corinthians, 44. O Corinthians também, se ganhar um jogo, vai a 47. Corinthians tem o Vasco hoje, o Inter na Neoquímica Arena e termina contra o Coritiba, já rebaixado fora. Então, muita gente considera, e eu estou dentro desse grupo aí, desse muita gente, é difícil, por exemplo, o Corinthians não conseguir os 3 pontos lá contra o Coritiba na última rodada. Mas é bom chegar já tranquilo. Tem um detalhe, Abel, que é importante. O Corinthians tem menos vitórias que a concorrência. Assim como o Santos tem um saldo de gols pior que a concorrência. Então, para esses times que têm ou pouca vitória ou saldo de gols muito ruim, não pode empatar em pontos com outros. Mas, gente, assim, a gente tá falando de um último jogo contra o Curitiba, mas para isso precisa fazer os 2 primeiros. Exato. Porque depender do resultado dos outros para ficar fora da zona do rebaixamento não é uma boa ideia. O Santos tem o Fluminense na Vila Belmiro, tem o Atlético Paranaense fora e o Fortaleza. São 3 jogos difíceis também para o Santos. A gente tem que analisar e saber exatamente como vem esse Fluminense, com que, não diria vontade, mas com que dedicação e com que foco, principalmente, vem o Fluminense na Vila Belmiro. Santos desde o 7-1 tá invicto. Vasco da Gama, mas olha, nenhum empate. Para Corinthians, para Santos, para Vasco, não resolve empate nada. não resolve nada. Detalhe, tem que Abel, ganhar jogo, hein? Principalmente jogos em casa. Esses times, o Santos e o Vasco, comemoram muito quando empatam fora. Agora o Santos na Vila também tem ganhado pouco. Ele tem conseguido bons resultados fora. Na Vila, ele empatou com o Cuiabá, empatou com o São Paulo, que tem um desempenho muito Perdeu ruim. do Bragantino. O visitante perdeu do Bragantino. O Vasco também tem de ganhar em São Januário. Aí o Vasco tem o Corinthians hoje em São Januário. É uma final. É uma final. Vasco e Corinthians hoje em São Januário é final. Depois o Vasco tem o Grêmio e o Bragantino. 3 jogos muito difíceis também para o Vasco. E para finalizar, o Bahia de tanta gente
depois do 5-1, embaladíssimo, mas está só com 41 pontos. Tem o São Paulo amanhã, tem o América Mineiro, já rebaixado, e tem o Galo na última rodada. Natália Ferrão, analisando tudo isso aí, quem você vê com mais complicação, quem tá mais tranquilo? Dito isso, todo mundo tem chance de cair. Até o São Paulo? Uma Sério? combinação de resultado, o São Paulo tem 2 jogos fora de casa. São Paulo não ganha fora de casa. Se a galera lá de trás começar a ganhar, é que tem tudo si, né? Se a galera que tá atrás ganhar, se a galera que tá na... Enfim, mas acho que das condições ali, o Bahia, Cruzeiro, Corinthians e Vasco, até mesmo o Santos é mais difícil. Né? O Santos está invicto desde o 7-1. Eu brincava aqui com o Prates, mas é isso. É um time que ficou alguns jogos sem sofrer gol, um time que sofre muitos gols. Tem 2 jogos em casa, a depender do que vai acontecer com o Fortaleza. Pode ser um jogo um pouco mais leve na última rodada. Tem o confronto direto entre dois times que brigam ali na mesma zona de classificação, que é Vasco e Corinthians. Então, acho que as coisas determinam muito como vai ser o caminho dessas 2 últimas rodadas. Rafael Prates, quem tem caminho mais complicado? Cruzeiro está salvo? Você falou agora. Não, depende de quinta-feira. Olhe para a câmera e fale. Torcedor do Cruzeiro quer te ouvir. Você é monstro. Veja bem. O que você falar vai repercutir. Quero te ouvir. E o site está esperando para dar corte. É o seguinte, o que eu quero dizer para vocês. Que o Cruzeiro ganhou 7 dos últimos 9 pontos. E ganhou 2 jogos fora de casa. Contra a Fortaleza no Castelão e o Goiás em Goiânia. Empatou com o Vasco, é um confronto direto no Mineirão, mas é um empate que também manteve o Vasco por ali. O Vasco não perde a 6 jogos, o Santos não perde a 7. Agora, mesmo pontuando nas últimas 7 rodadas, mesmo pontuando nas últimas 6, esses times estão muito colados no de rebaixamento. O que mostra que, em relação à nota de corte, subiu muito esse ano. Né? Quem tem 43 pontos, faltando 3 rodadas quase em todos os campeonatos, estaria quase que livre. Não está agora. Em resumo, alguém pode cair com 45, até 46. 46 pode ter um rebaixado assim. E eu acho o seguinte aí, Abel, eu acho que esse trio, Corinthians, Santos e Vasco, é um trio que corre muito risco. Mais que o Cruzeiro, você acha? Acho, porque nesse momento estão atrás do Cruzeiro. No caso do Corinthians, tem menos vitória que o Cruzeiro, por exemplo. E a gente vai ter de ver esse jogo hoje em São Januário, que é muito importante. Se o Corinthians ganha do Vasco, Corinthians com 47 para 2 rodadas, eu acho que para rebaixamento não tem mais conversa. Se o Vasco então, São Paulo está livre, está com 47. Eu acho difícil o São Paulo ser rebaixado ali. É preciso que haja muita combinação e o São Paulo perca os 3, né? Eu acho que a gente tem que analisar. Você está corretíssimo quando você analisa quem está na frente. Por exemplo, o Bahia é o que tem mais possibilidade de cair, porque está com 41. Né? Mas acho que tem uma tabela mais acessível em relação à concorrência. É isso que eu ia falar. A gente tem que analisar a dificuldade dos jogos. Pega times complicados dos 2 últimos jogos. Você está falando do Cruzeiro? O Cruzeiro tem o Atlético Paranaense, o Botafogo e o Palmeiras. Não é fácil ganhar do Atlético. Olha os 3 jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro, o ideal é chegar nas últimas 2 contra times que disputam o título, como Botafogo e Palmeiras, sem precisar ganhar de um dos 2. Aí eu acho que é outra conversa. Por isso que o jogo ontem foi muito importante para o Cruzeiro ganhar do Goiás. Tem ganhado o Atlético Paranaense, obviamente. Né? A gente ouviu o Seabra falando sobre isso. E é fácil? Tem que confirmar... ganhar do Atlético Paranaense? Não é fácil, mas não é fácil para o Atlético Paranaense também. Não vai achando que é tranquilo, não. Então, o que acontece mas aí... Mas o Atlético Paranaense tem mais time que Goiás, que... Não sei. Pegou o Vasco e foi 0-0 em Curitiba. O que acontece aí, Eugênio? Viu o que acontece aí, Eugênio? Peraí, o Furacão, então, é fácil de ganhar? Não é fácil. Então o Santos está livre também, que o Santos vai jogar com o Atlético Paranaense. O Santos tem de ganhar os jogos na Vila. Quero coerência no Se não fizer 6 pontos na Vila, dificilmente vai escapar. O Santos, 6? na minha opinião. 6? Ganhar os 2 jogos na Vila. E que ganhar os 2? Explica uma coisa pra mim. Por que um que vai enfrentar um time é fácil e o outro que vai enfrentar o mesmo time não é fácil? Entendi. Não é que não é fácil. É que é o seguinte, vocês estão falando de um jeito que parece que já perdeu, não precisa jogar, não é assim. Esses times de baixo estão pontuando muito. O que acontece é que às vezes os times lá de baixo pontuam e fica uma impressão assim, a gente pontuou, e tem muito empate nesses pontos. É isso aí. E às vezes 2 empates, e um time que ganha uma e perde a outra, o que ganhou uma e perdeu a outra fez mais pontos do que aquele que empatou as 2. Então passa uma impressão assim, tá invicto, não perdeu, mas tem muitos empates nesse meio do caminho. E às vezes um time que perdeu mais, ganhou muito mais também. No caso do Cruzeiro. Entendi. Né? Então assim, vencer é muito importante até no critério de desempate. E o Bahia, para mim, Abel, tem contra São Paulo e América... quase que, não falo obrigação, mas tem uma necessidade de marcar os 6 pontos. Acho que se o Bahia fizesse 6 pontos contra São Paulo e América, contra o Galo... 47. Contra o Galo dá talvez para... O São Paulo, por exemplo, outro dia jogou já meio que descompromissado contra o Bragantino e ganhou. Ganhou. Foi esse jogo que, inclusive, está ajudando muito o São Paulo. Como está ajudando muito o Corinthians ter vencido o Grêmio com 10 em Porto Alegre.
Se tivesse perdido, era outra conversa. E o campeonato, em relação à zona de rebaixamento, chegou a um ponto agora, Abel, que o Bahia vem a São Paulo e enfia 5-1 no Corinthians. Se a gente olhar para a tabela e imaginasse que o Bahia tivesse perdido esse jogo, estava com 38 o Bahia. Era muito difícil de escapar. Com 41 a gente está vendo se vai conseguir escapar. Você imagina se tivesse perdido do Corinthians. Tem que ganhar de São Paulo. Então, assim, lá embaixo é uma disputa ferrenha. Não tem nada de delícia lá embaixo, nada de delicioso, nada de gostoso, saboroso lá embaixo. É sufoco. E a cabeça fica parecendo um trevo, que, vou te contar, é uma luta muito grande. Mentalmente, os times estão desgastados lá embaixo. E quem acompanha também tá, viu, Eugênio? Eugênio. Pela bola jogada, Eugênio Leal. A gente faz uma Pela cara tabela, pela pontuação, pelos adversários. Quem está mais tranquilo, quem tem mais chance, menos chance? Qual que é a sua análise desse campeonato? Tudo, vai lá. Segundo você, está uma delícia. Tá, maravilhoso. Eu acho que ali embaixo, né? Você está falando do rebaixamento. Sim. Quem corre mais risco a essa altura, Bahia, né? Que já está dentro da zona de rebaixamento, mas eu estou contando porque daí para baixo o Goiás já está fora para mim, embora não matematicamente, né? Mas para mim já está fora, está rebaixado. Então você tem o Bahia, o Vasco, Santos e Corinthians. Eu acho que um desses 4 vai completar o time. É o Cruzeiro. Interessante. Isso que eu ia perguntar. O Cruzeiro você tira que nem o Prates? Não. Vai até o Cruzeiro. Eu estendo até o Cruzeiro. Daí para cima eu acho que não tem esse risco, não. Quem tem a tabela mais difícil? Acho que o Vasco. O Vasco pega Corinthians, Grêmio e Bragantino. Grêmio e Bragantino. E Grêmio fora e Bragantino em casa, né? 2 jogos em casa. É que esses times, Vasco, Santos, Cruzeiro, eles têm dificuldade jogando em casa também, todos eles. Às vezes Tem até dificuldade mais. no campeonato. Não, às vezes até mais. Tem a torcida gritando, aí o time acha que vai conseguir propor. Nem com torcida está jogando. Que é uma outra situação, Abel. Quando aquele jogo na Vila Capanema terminou, que o cenário era péssimo, o Cruzeiro conseguiu se reerguer dentro disso também. Não sei se quando tem a troca de treinador, ou quando tem mudança de ambiente, confiança ou não. Isso que eu falo em relação à parte mental, desgaste emocional desses jogos. O Cruzeiro saiu de uma situação de quase rebaixado para agora olhar e ter gente atrás dele. Uma situação pior que ele. Em resumo, fãs de esportes, amigos e amigas que acompanham o F360, nada decidido. Tem muita gente que pode pegar essa última vaga. Eu falei isso aqui ontem. Até o último minuto do último jogo vai ter coisa sendo decidida. Então não tem nada de delícia, então. Isso é um desespero esse campeonato. Eu não sei, né? Eu acho que domingo já tem resolução de quem cai. Eu acho que fica mais a disputa do título para a última rodada. Ah, é? É. Então já vai ter gente chorando no fim de semana, é? Eu acho que já vai ter gente... Porque aí vai ter que... Porque aí na última rodada ali vai ser uma combinação de resultado para... Quando eu preciso pontuar e preciso contar que fulano não pontue. Agora do campeonato, do título, da disputa do título, aí eu acho que vai para a última rodada. Falamos muito de Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente vai falar mais. Vamos analisar, comentar e falar sobre esse jogo de logo mais entre Vasco. É isso aí, galera. É assim, na minha opinião, o Goiás já tá rebaixado. Na minha opinião, galera, porque assim, 7 pontos para você tirar faltando 9 pontos, não dá, infelizmente não dá. Porque eu acho que 44 pontos pode ser o número de pontos da primeira equipe aqui, ó, dentro do rebaixamento. Na minha opinião vai ser isso, e o Goiás no máximo que pode chegar agora é 44 pontos. Então, o Goiás, na minha opinião, tá rebaixado. Eu não consigo ver o Goiás nos próximos jogos vencendo 3 jogos seguidos. Eu não consigo enxergar, galera. Se vocês pensam diferente, coloca nos comentários a opinião de vocês aí pra gente saber. Porque, assim, na minha opinião, o Goiás já tá rebaixado. Só vai ser uma vaga pra ver quem vai pra Série B. Na minha opinião, Cruzeiro aqui praticamente já tá mais tranquilo. Precisa de mais uma vitória. Assim como o Corinthians. O Corinthians é o seguinte, o Corinthians joga hoje contra a equipe do Vasco, a partida adiantada. Se o Corinthians vencer, o Corinthians elimina o risco de rebaixamento. O Vasco, se vencer também, vai estar um passo e tá fora da zona de rebaixamento. 45, na minha opinião, 45 não vai ser rebaixado. Essa é a minha opinião. Assim, 45. O Santos tá na mesma situação. Precisa de mais uma vitória. Porque assim, cada equipe dessa daqui, ó, eu coloco o Santos, Corinthians, Cruzeiro
Até o próprio Vasco, vamos botar o Vasco. Se vencer mais um jogo, na minha opinião, praticamente elimina um pouco o risco de rebaixamento. Mas também vai depender do resultado do Bahia. Porque se o Bahia não vence e essas outras equipes aqui vencem a partida, já era pro Bahia, praticamente. Já era, porque vai restar 2 jogos, no caso aí pode ficar até 3 ou 4 pontos atrás. E para você tirar essa pontuação, faltando 2 jogos, é difícil. Me desculpe, mas é difícil. O Campeonato Brasileiro esse ano tá muito equilibrado. Muito equilibrado mesmo. A gente só vai ter uma projeção melhor após o término dessa rodada. Porque assim, vamos ter jogos assim bem importantes, porque ó, o Grêmio e Goiás, na minha opinião, Goiás não vence o Grêmio. Essa é a minha opinião. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro jogando em casa no Mineirão. Na minha opinião, a possibilidade é grande do Cruzeiro vencer. Bahia joga na Fonte Nova contra o São Paulo. Bahia também jogando em casa. Né? Jogando em casa, é claro que tem um pouco de favoritismo. O momento do São Paulo não é bom no campeonato. Né? Por isso que eu coloco a equipe do Bahia como favorita para poder vencer. Santos joga contra o Fluminense. O Fluminense está se preparando para o Mundial de Clubes. Né? Eu não acredito que o Fluminense simplesmente vai vacilar nesse jogo, vai querer vencer. Né? Pelo que a gente vê do Fernando Diniz, o Fluminense vai para cima. Né? O Vasco vai ter um jogo difícil, na minha opinião. A tabela mais difícil nessa reta final é do Vasco. Porque o Vasco tem o Corinthians. Aí depois o Vasco tem o Grêmio e Porto Alegre. Fecha o campeonato contra a equipe do Bragantino. Na minha opinião, a tabela não vai ser fácil, galera. Essa é minha opinião aí. O Vasco é a equipe que tem a tabela mais difícil. E se o Vasco não vence hoje o Corinthians, o Vasco se complica na tabela. Vai se complicar e se complicar muito, muito. Por isso que eu falo, hoje é crucial essa vitória do Vasco. E se o Vasco vencer, o Vasco tá pé praticamente fora desse risco de rebaixamento. É precisar no mínimo mais um empate, mais 2 jogos aí, para poder não correr risco de rebaixamento. Essa é a minha projeção. Coloca nos comentários aí os 4 últimos aí que vão ser rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro.